A quadrilha composta por pastores enganava fiéis com a promessa de lucros completamente fora da realidade. Com 10, com 20, 30, 50, 100, 200, 300, 1 milhão, quem você tem nos ajudado? Não teve nenhuma oferta de 1 milhão ainda não. Quem sabe Deus vai mandar hoje. Além da igreja. Nos últimos meses, o assunto religião ganhou mais repercussão no Brasil quando a Polícia Federal deflagrou uma operação que descobriu os seguintes criminosos usando da fé alheia para promover golpes multimilionários. No último mês de setembro, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação com o objetivo de combater um grupo suspeito de praticar golpes financeiros contra mais de 50 mil vítimas em todo o Brasil e até no exterior. De acordo com a polícia, o grupo era encabeçado por pastores que, no exercício de suas funções supostamente sacerdotais, induziam os fiéis e suas respectivas igrejas a pensar que eram abençoados, a receberem, no caso, grandes quantias. Os suspeitos usavam uma teoria conspiratória conhecida como Nessara Gessara para induzir este pensamento. E assim, eles propunham investir pouco para ganhar muito, e este muito seria um lucro de até R$ 1 octilhão. Octilhão, você não ouviu errado. Pode parecer um número inventado, mas de fato ele existe na escala numérica, pois afinal de contas, os números são infinitos. Eles têm 3 vezes mais zero que o bilhão. Contudo, é evidente que em termos financeiros, esse número é impossível de ser aplicado realisticamente. Ainda nas investigações, a Polícia Civil apontou que o grupo movimentou cerca de 156 bilhões de reais no espaço de 5 anos. Uma fortuna inacreditável. Além disso, os criminosos são acusados de terem criado 40 empresas fantasmas e movimentar mais de 800 contas bancárias suspeitas. Todo o esquema foi deflagrado pela Polícia do Distrito Federal, mas não se restringia à unidade federativa, tendo também participantes em Goiás, Mato Grosso e aqui no Paraná, bem como São Paulo. O grupo criminoso era composto por pelo menos 200 integrantes, das quais dezenas eram pastores. Mas como exatamente esse golpe era aplicado? Segundo a polícia, os suspeitos usavam redes sociais para apresentar o objetivo e convencer as vítimas a investir suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. Os acusados prometiam retorno imediato e rentabilidade estratosférica. Em um dos casos, a polícia detectou a promessa por parte de um dos criminosos de que se a vítima depositasse apenas R$5, ela conseguiria então receber o irreal valor de R$1 octilhão. E eles foram além. Caso a pessoa optasse por realizar um investimento um pouco maior, de R$2.000, ele receberia um outro valor surreal, 350 bilhões de centilhão de euros. Olha, ainda que fossem somadas as riquezas de todos os países do mundo, não chegaria nem perto desse valor. Um valor inexistente no mundo real, economicamente concreto. 350 bilhões e cilhões é 19 mil vezes mais do que existe de euro em todo o mundo. Os suspeitos também criavam pessoas jurídicas fantasmas para simular instituições financeiras digitais com alto capital social declarado. Eles faziam isso com a intenção de dar uma aparência de veracidade e legalidade às operações financeiras. As vítimas assinavam contratos falsos com promessas de liberação de quantias desses investimentos que estariam registrados no Banco Central, bem como no Conselho do Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Marco Sepúlvedas, os golpistas recebiam dinheiro das vítimas, que pensavam ser investidores, e esse dinheiro era depositado praticamente todos os dias. Apesar do caso ter vindo à tona recentemente, a polícia já monitorava os suspeitos que foram presos em outras ocasiões. No passado, a Polícia Civil já havia apreendido um suspeito de envolvimento no esquema. No caso, foi apontado que ele usou um documento falso em uma agência bancária simulando possuir crédito de 17 bilhões de reais. Mesmo após a prisão do suspeito, o grupo continuou a aplicar os golpes. Evidentemente, os criminosos presos responderão por uma série de crimes, como estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa. Agora a pergunta que pode salvar o seu bolso, se você pensar com sinceridade. Pergunta que é aliada à teologia da prosperidade. Uma teologia que nada tem a ver com Jesus Cristo
e os novos coaches de Cristo. A fé, ela virou mercadoria? Mas não para todos, e sim para aqueles já desprovidos de qualquer traço de caráter e bondade, e aproveitando da crença e inocência das pessoas que sonham em sair da pobreza. E eles usam isso em prol de um bem próprio, às custas da mentira, do crime, e uma total deturpação do que esses pastores, membros do golpe citado, deveriam acreditar. Eles se diziam servos de Deus, mas roubavam num país já abarrotado de golpistas. Esses aliaram a prática a uma característica ainda mais importante do povo brasileiro, a religiosidade e a vontade de prosperar. Assim, forma-se um ambiente perfeito para que golpes multimilionários sejam aplicados, usando Jesus como desculpa. E o pior, as pessoas caem. É uma grande pena que muitos brasileiros não tenham conseguido estudar o suficiente para se dar conta que valores tão irreais como esses não cairão do céu. O que resta dizer numa situação como essa? Bom, talvez só repetir o que o próprio Deus falou. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Mas mesmo que não saibam, ainda terão que enfrentar a justiça. As duas justiças. Foi para expor casos de exploração da fé alheia. Pessoas que abusam da bondade sua, que dão golpes, e como evitá-los, que este canal, bem como minhas redes sociais, vão postar sempre matérias e vídeos de alerta. Fico muito feliz por cada like, cada comentário, e para ter esse contato ainda mais vivo e mais próximo com vocês, e mostrar a minha gratidão, eu decidi espalhar não apenas em um canal, mas em todas as minhas redes, matérias explicativas, orientando. Sai dela, povo meu. Não caia em golpes de pastores bandidos e padres falsos. Existe gente boa na fé? Não sei. Vamos tentar descobrir. Se existir, por favor, me informe. Forte abraço. Não esqueça do like.